Hoje falarei sobre a Medusa, uma criatura tão mortal e cruel que seu rosto era usado em amuletos gregos de proteção para afastar os maus espíritos. Falarei sobre as suas diferentes histórias de origem e como seus contos mostram que os deuses gregos eram seres complexos, injustos e cruéis. Na mitologia grega, existem duas versões diferentes da história da Medusa. Na primeira, ela é apresentada como uma das 3 irmãs Górgonas, nascida como uma criatura monstruosa com a habilidade de petrificar pessoas. Nesta primeira versão, a Medusa é considerada um monstro desde o seu nascimento e é retratada como um símbolo do mal e do terror. Na segunda versão, a Medusa é apresentada como uma sacerdotisa que servia no templo da deusa Atena. Segundo essa versão, a Medusa era uma bela mulher que chamou a atenção do deus Poseidon, que a violentou no templo de Atena. Como punição por ter sido profanado, a Atena transformou a Medusa em uma criatura monstruosa, com cabelos de serpente e o poder de petrificar as pessoas com seu olhar, deixando de ser uma protetora dos templos para se tornar uma perita em destruir e profanar o templo dos deuses com seu terrível poder. Ambas as versões eram populares na época do antigo Império Grego. Independente da versão, a Medusa é uma criatura monstruosa, com uma aparência assustadora. Ela é descrita como tendo a forma de uma mulher com presas afiadas e uma cabeça coberta de serpentes venenosas. Sua pele é descrita como sendo escamosa e seus olhos vermelhos brilhantes com um olhar maligno. Seu corpo é descrito como musculoso e forte, com garras afiadas em suas mãos. Em algumas raras descrições, ela também possuía asas gigantes de morcego, tendo a capacidade de voar. Porém, o poder mais temido e que deu sua maior fama era sua habilidade de transformar qualquer pessoa em pedra. Essa habilidade é conhecida como petrificação e era vista como um dos poderes mais obscuros e aterrorizantes da mitologia grega. A Medusa podia controlar essa habilidade, sendo capaz de petrificar alguém de forma permanente ou temporária. Além disso, a Medusa era imune à maioria dos ataques físicos, graças à sua pele escamosa e seus reflexos rápidos. Ela também possuía a capacidade de se mover rapidamente, o que a tornava ainda mais perigosa em combate. A aparência física e os poderes da Medusa eram vistos como símbolos de sua natureza monstruosa e maligna. Sua aparência assustadora e seus poderes obscuros inspiravam medo e terror nos mortais e nos deuses. No entanto, a Medusa também era vista como uma figura trágica, tendo sido transformada em uma criatura monstruosa por causa de um crime que não cometeu. Essa dualidade de sua natureza adiciona ainda mais complexidade ao personagem e torna sua história ainda mais trágica e fascinante. Antes de continuar, deixem nos comentários quais criaturas vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Nas descrições estão links que podem lhe interessar. Se quer conhecer mais dessas obscuras criaturas e está gostando do vídeo, não se esqueçam de curtirem e se inscreverem no canal para apoiarem a criação de mais vídeos como esse. A história mais famosa a qual Medusa se apresenta é a de Perseu, filho de Zeus e Danae. Recebeu a missão de decapitar a Górgona Medusa e trazer sua cabeça como um presente para o rei Polidectes. Para ajudá-lo em sua missão, Perseu recebeu presentes dos deuses para cumprir tão obscura tarefa: sandálias aladas para voar, um escudo polido para refletir o olhar petrificante da Medusa, uma espada de aço adamantino e um capacete que o tornava invisível. Com seus presentes divinos, Perseu partiu em sua missão. Ele encontrou as 3 Górgonas Medusa, Steno e Euríale em sua caverna e usou o escudo de Atena para evitar o olhar petrificante da Medusa. Ele usou sua espada para decapitá-la e colocou sua cabeça em uma sacola especial. Enquanto fugia da caverna, Perseu foi perseguido pelas irmãs da Medusa, mas conseguiu escapar, graças a seus presentes divinos.
Ele então usou a cabeça de Medusa para transformar o rei Polidectes e seus seguidores em pedra, vingando-se do rei que havia oprimido sua mãe durante toda a vida. Perseu então ofereceu seus presentes divinos de volta aos deuses, mas eles os recusaram e permitiram que Perseu os mantivesse, como lembrança da sua coragem e habilidade. Porém, a cabeça da Medusa foi entregue à deusa Atena, que a colocou em seu escudo, como um símbolo de proteção contra inimigos. A história da batalha de Perseu contra a Medusa é uma das lendas mais famosas da mitologia grega e é vista como uma prova de coragem, astúcia e habilidades heróicas. Observando a história injusta de Medusa, podemos reparar como os deuses gregos eram seres complexos e muitas vezes difíceis de entender. Eles eram frequentemente retratados como as personificações dos desejos e das forças absolutas do universo, com suas próprias motivações e objetivos, que frequentemente entravam em conflito com os desejos e necessidades dos mortais. De muitas maneiras, os deuses gregos eram como jogadores em um jogo de tabuleiro, manipulando as peças de acordo com a sua própria vontade. Eles viam os mortais como seres inferiores, cujas vidas e destinos eram moldados pelos caprichos dos deuses. Alguns deuses eram particularmente cruéis, como Zeus, o Senhor dos Céus e Rei dos Deuses, que muitas vezes usava sua posição de poder para satisfazer seus desejos ou punir aqueles que os desafiassem. Hades, o deus do submundo, era conhecido por sua crueldade e falta de misericórdia, enquanto Hera, a esposa de Zeus, era famosa por sua vingança implacável contra as amantes do seu marido. No geral, os deuses gregos eram seres complexos e multifacetados, representando uma ampla gama de emoções e motivações. Eles eram tanto uma fonte de inspiração e orientação, quanto uma ameaça constante aos mortais, deixando para trás um legado duradouro de histórias e lendas que ainda ressoam nos dias de hoje. A história da Medusa é uma das muitas histórias dos deuses gregos que ilustra a natureza complexa e muitas vezes injusta desses seres divinos. Medusa era originalmente uma bela mulher, que foi amaldiçoada por ser violada por um deus, obrigada a ser uma figura temida e evitada pelos mortais, embora a história da Medusa seja frequentemente lembrada como um conto de heroísmo, também é uma história de injustiça e crueldade. Atena, a deusa da sabedoria, puniu Medusa, transformando-a em um monstro e tornando-a alvo de perseguição pelos deuses. A busca de Perseu para matá-la também pode ser vista como um exemplo da maneira como os mortais eram usados como peões de xadrez pelos deuses. No entanto, a história da Medusa também tenta inserir elementos de redenção e transformação. Após sua morte, a cabeça de Medusa foi usada como um objeto protetor, com sua imagem sendo usada em escudos e armaduras para afastar o mal. A história da Medusa serve como um lembrete da complexidade dos deuses gregos e da maneira como suas ações muitas vezes tinham consequências imprevisíveis, obscuras e cruéis. Com o tempo, trarei vídeos detalhados sobre cada uma das criaturas obscuras das lendas gregas, assim como as criaturas das mais variadas espécies encontradas ao redor do mundo. Se quiserem conhecer mais criaturas obscuras do abismo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as incríveis e horríveis descobertas que estão por vir.